Paz, né? Meu Cláudio Roberto, para quem não me conhece, eu sou mensageiro, ministro da palavra. Nós estamos aqui reunidos como igreja aqui na rua Catolé do Rocha, aqui no número 22 aqui de Jordão Alto. Hoje eu vou trazer um assunto, um assunto para nós refletirmos acerca das doutrinas da graça, em especial as cartas do apóstolo Paulo, porque nós, como vocês já sabem, temos toda a Bíblia como legítima, porém como a regra de fé, nós nos baseamos nos escritos de Paulo. Então vamos falar acerca da lei de Moisés, em especial quando foi que a lei de Moisés ela terminou e quando iniciou a graça. Há uma grande divergência entre as pessoas, não é de agora, nós não somos culpados por causa desses erros. Esses erros são erros, eu acredito, quase milenar, mas estamos aqui para desmistificar algumas coisas, tornar verídica outras. Então, Paulo ele escreve aos Hebreus e fala acerca de um testador, Hebreus no capítulo 9. Ele vem dizendo que um testamento ele só tem força de lei enquanto só vai ter força de lei se morrer o testador. Então ele diz que o nosso testador foi Jesus de Nazaré. A pergunta que se faz é: quando foi que o Novo Testamento passou a ter força de lei? A lei da fé, na verdade. É quando ele morre. Porque nos dias de hoje, no nosso meio secular, um patriarca ele deixa muitos bens, mas esses bens só podem ser repartidos quando ele morre. Não é diferente de Deus, Então, quando Deus ele se revestiu de carne, habitou entre nós, morreu morte de cruz, ele não veio fazer um teatro, ele não veio fazer um meio de vida para algumas pessoas, não. Ele veio justificar, reconciliar toda a sua geração, em especial também, por fim, a lei, como ele fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 27, Romanos capítulo 10, versículo 4. Então, quando o Novo Testamento foi inaugurado, a morte de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo morreu, a lei inaugurou. O Novo Testamento ele não começa ali logo após o livro de Malaquias. Não, ele passa por Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque devemos tratar as doutrinas bíblicas como uma ciência. Então, qual é a lógica? Jesus de Nazaré estava vivo, ou seja, que era o nosso testador. Então, obviamente, não havia Novo Testamento. Então, o Novo Testamento só foi aberto quando ele morreu. Então, quando ele morreu, de fato, lógico, ele inaugurou o Novo Testamento. Então, o que é o Novo Testamento? Boa pergunta. O Novo Testamento é uma revelação, não mais a letra, a lei de Moisés. Eu vou dar um exemplo aqui. Paulo, no capítulo 9 mesmo, aí, nesse mesmo contexto, ele vem dizendo que o sangue de Cristo purificou a consciência daquelas pessoas daquela época de obras mortas. Então, o que na lei pedia? Pedia sacrifícios. Então, aquele povo, eles trazia para o templo animais, e esses animais eram sacrificados periodicamente, mas esses mesmos sacrifícios não purificavam a mente das pessoas, Então, foi quando Deus, com um único sacrifício, está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 26, purificou de uma vez por todas, e não se repete mais. Então é isso. Paulo ele tira da lei a revelação, ele é arrebatado ao terceiro céu, não sei se é no corpo ou fora do corpo, e lá ele escuta da boca do próprio Jesus Cristo. Então aí depois de suas viagens missionárias, daquela briga que ele tem com os apóstolos, que eram os apóstolos antes dele, não aceitaram o seu ministério, mas aos poucos eles se convenceram que a ele foi dado a incircuncisão, ou seja, a graça, e a Pedro a circuncisão, a lei.
Então houve uma grande divergência. Você vê que Paulo no capítulo 3 de Gálatas, né, diz que Pedro não estava vivendo, na verdade, o evangelho, dissimulava muito. E lá no finalzinho, né, ele reconhece, lá na 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, que as coisas de Paulo eram um pouco difíceis de se entender, mas ali estava, na verdade, a revelação. Então é isso. O Novo Testamento, né, só existiu a partir de Paulo. Antes não existia Novo Testamento, porque logicamente o testador, que era Jesus de Nazaré, em Mateus, Marcos, Lucas e João, ele estava vivo. Então, graças a paz. Espero que esse resumo, né, de um assunto tão importante, que não é tão fácil de se entender, né? Não é fácil. Paulo disse que passou 3 anos, dia e noite, né, aos irmãos lá em Éfeso, para, né, trazendo a revelação da graça de Deus. Então isso é só, né, para abrir nossas mentes e ver a lógica das coisas, né? Então, graça e paz, né? Espero que as pessoas, né, nos visitem, né, nos conheçam, né? Veja que nós estamos, né, fundamentados na graça. Graça e paz.